Sejam bem-vindos a mais uma palestra do Centro de Literatura Reformada. Nós, como sempre, deixaremos as perguntas para o final, por causa da gravação, ok? Vamos orar, pedir a bênção do Senhor para essa noite. Ó Deus de glória e majestade, Deus que habita em luz inacessível, que jamais foi visto pelos nossos olhos humanos, Deus diante de quem os santos anjos escondem a face, Deus puro e santo que não pode ver o mal, em quem não há iniquidade alguma, treva alguma, em quem não há mudança ou sombra de variação. Bendito seja o teu nome, Senhor, por tua fidelidade, bondade, pela salvação que o Senhor nos conferiu em Cristo Jesus, pela tua graça manifesta nele e a nós, por todas as tuas bênçãos que desfrutamos nele. Agora, Senhor, nessa noite nos reunimos para estudar um tema relacionado à tua palavra, pedimos discernimento para avaliarmos aquilo que Lutero ensinou a esse respeito, com uma perspectiva bíblica. O Senhor nos ajude a ter maturidade para fazê-lo. Nós pedimos então que o Senhor nos ajude para que seja proveitoso a nosso encontro e que isso resulte na glória do teu santo nome. Em nome de Cristo, amém. Eu quero começar uma série que vai ser uma série nos escritos dos reformadores. Isso é a primeira palestra. Eu pretendo trazer algo do Lutero, algo do Melanchthon e outros reformadores também, e alguns que são um pouquinho à frente, por exemplo, algo dos escritores holandeses, lá na Reforma Holandesa, da Segunda Reforma Holandesa, que são o equivalente quase aos puritanos, mais ou menos. Também vou trazer alguma coisa sobre eles. Basicamente é tratar dos temas tratados no livro e mostrar o que eles disseram a esse respeito. E acho que isso é uma das melhores formas de nós conhecermos a Reforma. Conhecer através dos escritos originais dos reformadores. E eu percebo, minha percepção a esse respeito é que eu tenho sempre a impressão que quando eu estou lendo um autor mais para cá, mais moderno, é como se eu estivesse tomando um refresco de laranja. E que quando eu estou lendo Lutero e Calvino, eu estou tomando o sumo da coisa, sabe? Então, com poucas frases, você aprende muito com eles. Às vezes, tem dia até que eu vou no meu escritório antes de dormir, leio só uma tese de Lutero e fico pensando sobre ela antes de dormir, porque realmente dá para você ficar meditando sobre isso. Então, nós vamos tentar conhecer um pouco mais sobre os reformadores através de seus livros. Obviamente, serão livros pequenos, para poder a gente fazer em 1 ou 2 palestras no máximo. Em relação a Martim Lutero, nós temos uma coleção em português, que é a coleção Obras Selecionadas de Martim Lutero, uma edição conjunta da editora Concórdia com a Sinodal. São 12 volumes, é essa coleção aqui. Então, por exemplo, aqui tem várias obras de Lutero, então são 12 volumes desse naipe aqui, e a gente vai tratar algumas dessas obras aqui nesses encontros que a gente vai ter até o final do ano, tratando sobre os escritos dos reformadores. O volume 5 dessa coleção, que é justamente esse aqui, ele é um volume que tem algumas obras relacionadas à oração. Nós vamos ver pelo menos uma delas, que diz respeito a uma pequena forma de orar, escrita para um homem chamado Pedro Barbeiro, que tem uma história interessante. E os outros temas desse volume 5 são sobre ética. Então, nesse volume 5, tem obras de Lutero sobre a sexualidade, basicamente entendendo aí as questões ligadas ao matrimônio e tal, a educação e a economia. A gente vai tentar pelo menos uma de cada dessas questões para a gente ter um gosto e uma ideia do pensamento de Lutero a respeito desses assuntos. Entre as obras que tratam sobre a sexualidade, está a obra que eu pretendo falar nessa noite. Não deu para colocar efetivamente o nome da obra no cartaz,
de divulgação, porque é enorme, aí eu fiz um resumo mais ou menos. Mas o título da obra é: Os pais não devem forçar os filhos ao matrimônio, nem impedi-los. E os filhos não devem contratar casamento sem o consentimento dos pais. Então, isso é o tema do livro. Nessa pequena obra, então, Lutero, e aqui sempre eu vou falar Lutero, tá o costume durante anos falando sempre Calvino, aí eu sempre... Lutero trata sobre a responsabilidade dos pais e também sobre a responsabilidade dos filhos no que diz respeito ao casamento dos filhos. Tá? Então, ao abordar esse tema nessa noite, primeira coisa que a gente tem que ter ciência do hiato cultural que existe entre Lutero e a nossa época, ok? Então, meu objetivo aqui não é, convencer vocês a seguirem as instruções de Lutero ao pé da letra. Não é esse o objetivo. Mas eu quero fazer uma apresentação do livro e do tema sendo desenvolvido para que nós conheçamos todos a posição de Lutero sobre esse assunto e tenhamos, então, também assim, uma noção da amplitude do trabalho dos reformadores, como eles estavam tendo que lidar com várias dúvidas e perguntas. As pessoas queriam respostas bíblicas para tudo. Então não era só as questões teológicas, mas também as questões éticas. Havia muita dúvida. Então, e daí, então, desse ensino de Lutero sobre o assunto, nós possamos abstrair, então, alguns princípios que possam nos ajudar a entender a temática e aplicá-la à nossa própria vida. Então, a primeira coisa que a gente deve, ao entrar nessa obra, é saber que essas questões matrimoniais, elas ocuparam uma grande parte do trabalho de Lutero. E a razão disso é que ele, sendo basicamente um dos primeiros reformadores, ele havia então muitas pessoas saindo dos mosteiros, dos conventos, e isso estava criando uma confusão enorme sobre essa situação. E fora isso tinha um ensino errado da Igreja Romana, por exemplo, até considerando o casamento como um sacramento, né? Então, Lutero, ele intercedeu muitas vezes diante de autoridades a favor de homens que tinham deixado a Igreja Romana, que estavam naquele momento de transição, né, considerados como sacerdotes e tinham se casado. Então, ele intercedeu a favor desses sacerdotes, ele aconselhou os sacerdotes que tinham sofrido processos por terem deixado o celibato. Ele até interviu junto ao príncipe eleitor da Saxônia, porque as autoridades da Saxônia estavam querendo separar um pastor, um sacerdote que já tinha se casado e queriam obrigá-lo a deixar a mulher. Então Lutero interviu nisso. Ele escreveu um prefácio da obra de um teólogo que estava defendendo o casamento dos clérigos, e aí defendendo o seu próprio casamento. Ele aconselhou sacerdotes. Alguns sacerdotes estavam dizendo: bom, nós não queremos mais viver como celibatários e vamos pedir autorização do Papa para poder casar. E Lutero disse: não façam isso. Simplesmente casem, não se deem a esse trabalho. E em muitas de suas pregações, Lutero estava tratando desse assunto e alertando. Uma das advertências que ele estava fazendo admoestando os jovens a não se casarem sem o consentimento dos pais e, por outro lado, os pais não forçarem seus filhos ao matrimônio. Então, justamente nessa parte aqui é que surgiu essa obra que nós vamos analisar nessa noite, cujo título é Os pais não devem forçar os filhos ao matrimônio nem impedi-los. E os filhos não devem contratar casamento sem o consentimento dos pais. Essa obra é uma obra de 1524. Então, você lembra lá que as teses foram colocadas em 1517, então é um pouquinho depois disso. Mas isso não é a primeira obra de Lutero sobre esse assunto, né? Ele já tinha escrito uma obra em 1521, cujo título é Da Vida Matrimonial. Pensando sobre isso, eu fiquei pensando, rapaz, como pode? Porque ele estava, em 1521, debaixo de uma pressão enorme, porque isso foi a época da dieta de Worms. Muita pressão contra ele, mas ele ainda estava produzindo, além das pregações, material que fosse servir
para instruir as pessoas a respeito de diversos assuntos. Então, lá em 1521, ele escreveu essa obra, Da Vida Matrimonial. Uma obra interessante, eu estava dando uma lida nela hoje, talvez a gente até trate ela aqui também. E quando ele escreveu essa obra, Da Vida Matrimonial, ele já estava tratando de alguns assuntos. Agora ele volta a tratar ele já tinha mencionado esses assuntos da responsabilidade dos pais e dos filhos, mas agora ele escreve uma obra específica sobre isso por uma razão. Porque quando ele falou a primeira vez sobre os filhos não contratarem casamento sem o consentimento dos pais, começou a haver uma incidência de abuso de autoridade dos pais sobre os filhos, se apoiando naquelas prédicas de Lutero. Então, para contrapor a isso, a essa que ele chama de tirania dos pais, ele escreve essa obra para esclarecer o assunto. Então, essa pequena obra de Lutero, ela foi dirigida a um cavaleiro saxão. Tem um prefácio, uma carta inicialmente na obra, um cavaleiro saxão chamado Johann Scott. Provavelmente a pronúncia do Scott aqui deve ser outra coisa bem diferente, que é alemão, né? Mas Johann Scott. Esse Johann Scott foi um cavaleiro que, quando Lutero chegou em 1521 para a Dieta de Worms, esse cavaleiro foi o camarada que guiou Lutero pela cidade até o local onde a dieta estava sendo realizada para se apresentar lá diante do imperador. Então, Lutero começa com essa pequena carta dirigida a Johann Scott. E nessa carta, Lutero diz o seguinte: olha, aquilo que eu já havia previsto antes, isto é, naquela primeira obra da vida matrimonial, aquilo que eu havia previsto antes, ao tratar sobre as questões matrimoniais, isso está acontecendo, ele diz. E o que foi que ele previu antes? Então você vai lá nessa obra, A Vida Matrimonial, de 1521, e vejam o que ele diz lá. Este assunto me apavora, pois não gosto de pregar sobre a vida matrimonial, porque temo que, uma vez levantado o assunto, dará muito trabalho a mim e aos outros. As malditas leis papais causaram tal miséria e uma confusão tão lamentável nesta matéria, e além disso, por causa de um regime omisso, tanto da parte da autoridade eclesiástica quanto da secular, aconteceram tantos abusos e aberrações que não gosto de me meter nesse assunto, nem ouvir falar a respeito. Então ele basicamente está dizendo, olha, eu sei que quando eu começar a mexer com esse assunto aqui, aí vão surgir 1000 perguntas e eu vou ter que ficar me dedicando a tratar todas as vertentes que sairão desse assunto. Só que aí veja o que ele diz no final. Mas não há como fugir da necessidade. Tenho que atacar a questão para instruir as miseráveis consciências perturbadas e ir à frente com coragem. Então ele não queria, mas esse peso está sendo colocado sobre ele. As pessoas querem ouvir instrução bíblica sobre este assunto. Então, Lutero menciona isso nessa obra da vida matrimonial, em 1521, e agora nessa obra que a gente está analisando aqui, ele vai dizer, bom, como eu previ, agora eu estou tendo que escrever mais sobre o assunto, esclarecer mais. E ele diz a Johann Scott, olha, uma das razões que a gente está lutando com isso, e a gente percebe como essa questão toda do casamento é uma questão instituída por Deus, é pelos ataques que Satanás faz contra o matrimônio. Ele diz então que o príncipe desse mundo, o diabo, resiste ao matrimônio com pés e mãos e com todas as forças, atacando constantemente essa questão do matrimônio. Como eu mencionei na obra anterior, A Vida Matrimonial, Lutero já havia falado que a obediência dos filhos aos pais incluía o dever dos filhos de noivar ou contratar casamento com o conhecimento do pai e com o consentimento dos pais. Agora ele foi informado que muitos pais estavam impedindo seus filhos de se casarem ou, por outro lado, obrigando seus filhos a se casarem com alguém que não era da vontade dos filhos.
Então, isso já nos ajuda a entender que a posição de Lutero não é uma posição assim, vamos dizer, de enfatizar a tirania dos pais, e os pais vão dizer os filhos têm que seguir. Como a gente vai ver, ele tem vários mecanismos para defender os filhos. Mas é um princípio que, já de antemão, eu adianto que acho que o que a gente deve subtrair daqui, a meu ver, é que nós deveríamos ter uma maior participação dos pais na escolha do companheiro para os seus filhos. O que a gente está perdendo por causa das mudanças culturais. Tá? Então, nessa obra de Lutero, e eu vou repetir o título da obra, os pais não devem forçar os filhos ao matrimônio nem impedi-los, e os filhos não devem contratar casamento sem o consentimento dos pais. Lutero, então, divide a obra em duas partes. Primeira parte, os pais não têm o direito nem o poder de obrigarem seus filhos ao casamento. Segunda parte, um filho não deve casar nem noivar sem o consentimento e a ciência dos pais. São os dois pontos. Então vamos ver o primeiro ponto. Os pais não têm o direito nem o poder de obrigarem seus filhos ao casamento. Lutero começa com uma distinção importante. A diferença que existe entre impedir e coibir o casamento e obrigar o casamento, ou insistir nele. Por que ele aponta para essa distinção? Porque ele diz, olha, pode ser que os pais coíbam ou proíbam o casamento de uma pessoa com certa pessoa, mas eles não têm o direito de obrigarem seus filhos a se casarem com certa pessoa. Então a ideia na concepção de Lutero, tem uma moça, vamos dizer, e ela, os pais, ela acha que deve se casar com um rapaz, Joaquim. Aí os pais dizem, não. Na concepção de Lutero, está tudo certo aí. Os pais têm esse direito. Mas tem essa moça aqui, e os pais querem que ela se case com João. E ela não quer. Ele acha que eles não devem forçá-la a se casar com o João. Certo? Mas ele aceita isso, se isso acontecer. A gente vai ver isso aí. Então, Lutero vai argumentar o seguinte, que é mais tolerável ser impedido de casar com alguém do que ser obrigado a casar com alguém. Porque no caso de ser impedido de casar com alguém, a pessoa sofre por um tempo, mas geralmente passa. Mas sendo obrigado a casar-se com alguém, ele diz, isso pode ser um inferno eterno. Você vai ficar toda a vida agoniado ali, lamentando que se casou com aquela pessoa porque seus pais lhe obrigaram. Ele chama de é de se temer. Ele não diz que necessariamente vai ser um inferno, mas ele diz é de se temer, ou seja, pode acontecer de ser um inferno eterno e a infelicidade por toda a vida. Então, por isso que ele coloca essa diferença entre proibir de casar-se com alguém e obrigar a casar com alguém. E então, para falar dessa responsabilidade dos pais, Calvino apela para as Escrituras. Mas ele vai para as Escrituras não para pegar um texto que fale exatamente sobre isso, mas para pegar um princípio que norteia essa questão. Qual é o princípio? O princípio é esse aqui. Segundo aos Coríntios. E o assunto aqui no texto não tem nada a ver diretamente com... de uma forma direta, não tem a ver com os pais, né? Tem a ver com o ministério da palavra. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 8 e 9. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. Qual é o princípio aqui? É que os apóstolos e os demais ministros de Cristo Jesus, aqueles que foram chamados para um ofício na igreja de Cristo, recebem uma autoridade do Senhor. Qual o objetivo dessa autoridade dada pelo Senhor? O Senhor nos conferiu para a edificação
e não para destruição vossa. Portanto, qual é o argumento de Lutero a esse respeito? Ele vai dizer, olha, essa é a autoridade suprema, que tem a ver com o Evangelho, pregar o Evangelho e governar as almas. Essa autoridade que foi dada aos apóstolos e aos ministros, ela não é uma autoridade para a destruição da pessoa. Ela é uma autoridade que Deus concede ao ministro e ao apóstolo para a edificação da pessoa. Portanto, daí se depreende que toda autoridade que Deus confere aos homens, inclusive aos pais, é para a edificação daqueles que estão sob sua autoridade e não para a destruição deles. Ou seja, o que recebe autoridade para servir para o bem de quem está sob sua autoridade. E aí ele fala isso de maneira geral, mas aplica então aqui de maneira específica aos pais. Então, Deus dá autoridade aos pais para que os pais, tendo essa autoridade, usem-na para a edificação dos filhos e não para a destruição dos filhos. Então, isso implica, diz Lutero, que a autoridade paterna tem um objetivo e um limite. Um objetivo e limite que os pais não devem ultrapassar. Isto é, que eles jamais podem usar a sua autoridade para prejudicar seus filhos, especialmente suas almas. Então, isso é o princípio. Os pais têm autoridade, mas eles não podem usar essa autoridade como eles bem entendem. Eles devem usá-la para a edificação dos seus filhos. E aí Lutero diz, quando um pai coage seu filho, ele ultrapassa os limites dessa autoridade, transformando-se então num tirano que usa a sua autoridade não para o melhor do seu filho, mas, que é o objetivo dado por Deus, mas para o pior. Então, dessa forma, a consequência é como se o pai estivesse deturpando a autoridade que Deus lhe deu e indo contra Deus, porque Deus não deu autoridade para o mal, ele deu autoridade para a edificação, para o bem do filho. Daí Lutero diz que, portanto, os pais não têm o direito nem o poder de obrigarem seus filhos ao casamento. A seguir, agora aqui, veja, ele está pensando principalmente em que questão? Não ao casamento com fulano, mas ao casamento em si. Então tem alguém que está dizendo, eu quero permanecer solteiro, eu não tenho chamado para casar, e o pai obrigar. Então ele acha que se o pai fizer isso, estará ultrapassando esse limite, fazendo algo que não é para o bem, mas para o mal desse jovem. E a seguir, então, Lutero vai tratar sobre outro problema, que é quando o pai impede o filho de casar ou não incentiva o filho a se casar. Eu falo filho aqui, mas entenda, filhos e filhos, né? Lutero chama então a atenção que às vezes o pai querendo impedir o filho de casar ou a filha, que isso é uma coisa muito comum, pelo menos naquela época, de acontecer no caso de padrastos e tutores. Porque às vezes o jovem lá, a criança, tinha riquezas e essa pessoa, isso é uma coisa muito de filme, né? Essa pessoa aqui que é o tutor, ele tem interesse em governar sobre isso. E se esse caso, ele vai perder esse controle. Então, ele fala de pessoas que, por causa disso, com o desejo pelo dinheiro, acabam, então, não querendo ver as necessidades daquela pessoa suprida e ficam querendo impedir esse casamento. Nesses casos, quando há esse tipo de impedimento, Lutero diz, o filho deve proceder de modo como seu pai ou seu tutor estivesse morto. Ele deve noivar-se em nome de Deus. A gente vai entender isso, porque para Lutero, casar-se é como comer e beber e dormir. Algo que não tem como você ficar sem, a não ser que Deus tenha chamado especificamente você para isso. Então, a ideia dele tem que entender isso também, muito a ideia dos monges e tal, né? Isso está no fundo lá, mas a ideia dele é que é algo que Deus criou o homem para isso, para casar-se. Se ele não casa, então ele está quebrando uma ordem natural, a não ser que ele seja uma exceção, que ele vai tratar sobre essas exceções. Então, para ele, quando o pai diz assim, você não vai casar com ninguém, o filho tem o direito de dizer, eu vou casar. Claro que pressupõe aqui o quê? Um filho adulto.
Porque isso tem a ver com filhos adultos. Então, nesse caso, o filho deve considerar como se o pai estivesse morto, o tutor estivesse morto e agir por si mesmo. Então, eu mesmo escolherei uma noiva para mim. Lutero vai dar algumas orientações sobre como fazer isso, mas em resumo é isso. Para Lutero, nesses casos, o que acontece? Os pais sendo omissos, eles estão sendo omissos do seu dever e da sua autoridade. E estão colocando, ao negarem o casamento para os filhos, a alma dos filhos em perigo, porque eles ficam sem orientação do pai que está tentando impedir o casamento. Nessa parte ele está tratando, ele faz algumas menções a um problema que provavelmente tem relação com monjas que tinham fugido dos conventos um ano antes, em 1523. Então, tinha saído dos conventos a rodo. E o problema qual era? Essas monjas saíam do convento. Então, como elas vão viver agora? Quem vai recebê-las em suas casas? Quem vai dar comida a elas? Porque lá elas tinham a alimentação do monastério. E agora? Quem vai cuidar delas? Então, para Calvino, estava havendo uma omissão dos Lutero. Para Lutero, estava havendo uma omissão. Vai demorar, Calvino saiu da minha mente. Para Lutero, havia uma omissão por parte da sociedade dos amigos que viam a necessidade dessas monjas e não conseguiam um casamento para elas. Ele achava que os amigos, principalmente os que conheciam elas, deveriam dizer, bom, ela saiu do mosteiro, vamos pensar em um esposo para ela. Então vamos conseguir um esposo para que ela possa, então, ter um lar e ter um esposo, ter o sustento para a sua vida. A seguir, Lutero trata uma coisa que eu até achei interessante, a nomenclatura. Ele falou assim, vamos agora lidar com o pior nó da questão. Então, um ponto que ele considerou mais difícil. Qual é esse pior nó? Isso vem por meio de uma pergunta. Deverá o filho obedecer ao pai que o coage ao casamento ou a casar-se com a pessoa da qual não gosta? Ele considera isso aqui o nó. Porque o que o filho deve fazer? Deve casar? O pai está dizendo, você vai casar, meu filho, tu vai casar com Maria, e o filho não gosta de Maria. O filho deve se submeter e casar com Maria ou não? Eis o nó. Talvez vocês não vão gostar muito da resposta do Lutero. Eu achei interessante a forma como Lutero tenta colocar as responsabilidades para cada um. É como se ele dissesse, mesmo quando o outro erra, você ainda tem responsabilidades que você tem que cumprir. Você não pode usar o erro do outro para fugir das suas responsabilidades. Então, para ele, quando um pai age assim, ele usa uma expressão bem pesada. Quando um pai age assim, forçando o seu filho a casar-se com alguém contra a sua vontade, o pai age como diabo e tirano, não como pai. Porque ele não, lembram do texto, ele não deve usar sua autoridade para o mal, mas para a edificação. Mas, nesses casos, diz Lutero, o filho deve sujeitar-se a essa autoridade e a essa injustiça e obedecer o tirano. Então, veja, o pai que age assim é tirano. Mas como é que o filho vai reagir a essa tirania? Ele diz, ele deve se submeter. Por qual razão? Aí ele vai defender a tese de que o filho deve submeter com base em Mateus, capítulo 5. Mateus 5, versículo 39 ao 42. Vamos ler o 38, né? Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Olha aí. Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vejam, te obrigar, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Então, a ideia de não resistais ao perverso. Daí que Lutero tira a ideia o quê? Ele diz, daí se conclui que o filho tem de obedecer
a essa injustiça, ou seja, não deixa de ser injustiça do pai, ele tem que obedecer a essa injustiça, o que esse pai tirano e não paternal lhe impõe. Então o pai está errado em colocar isso, mas ao mesmo tempo ele deve se submeter a essa injustiça. E por quê? Aí ele vai explicar. Ele diz o seguinte: o cristão é alguém que está disposto a sofrer injustiça e violência. Está ou não? O cristão é alguém que está disposto a sofrer injustiça e violência? Ainda que o atinja o corpo, os bens e a honra, que seja breve ou prolongado ou eterno, conforme a vontade de Deus. Então ele basicamente está dizendo, quando você se submete ao jugo de Cristo, pode ser que você vai sofrer o quê? A injustiça. E como você vai resistir a isso? Você não vai resistir. Você vai se submeter a essa injustiça. Aí ele diz, assim sendo, o cristão não se oporia, nem negaria aceitar esse casamento por imposição. Agiria, agora veja que interessante, agiria como alguém que tivesse de prender entre os turcos ou em outra terra. A ideia aqui, ele vai agir como se ele tivesse prisioneiro em uma terra distante, onde ele está indefeso diante das leis daquela terra e ele tem que se adequar à situação. Ele é um prisioneiro dessa situação. Como exemplo bíblico, para provar os argumentos que ele está tentando oferecer aqui, ele oferece o exemplo do que aconteceu com Jacó. Com quem Jacó queria casar? Com Raquel. Leia lhe foi imposta. Foi justo? Não. Foi uma injustiça. Tinha mentira no meio, engano, não foi? Tinha tudo isso. Ele dormiu com Leia sem saber que era Leia. Ele poderia ter apelado aos anciãos daquele local, dizer que ele contratou o casamento e trabalhou por 7 anos por Raquel, tudo isso. Que ele não foi informado dessa regra, ele não foi previamente informado, que todo o esquema foi uma fraude contra ele. Mas o que Jacó fez? Ele se submeteu à injustiça, ele a tolerou. Ele foi enganado e tolerou essa injustiça, porque Labão, na ideia do patriarcado, está acima dele. Então ele se submete a Labão. A seguir, ele pergunta o seguinte, agora vamos ver, eu gostei muito de Lutero, sabe, nessa abordagem aqui. Ele vai dizer assim, mas aonde se encontram os cristãos assim? Veja, ele dá o princípio. Está aqui, pá. Isso é o que o cristão deveria fazer. Mas aonde está o cristão que obedece Mateus 5, do 39 ao 42, que dá outra face, que não resiste ao soberbo? E depois ele pergunta, onde está o cristão tão forte como Jacó, que se conforme com essa injustiça? Ele não responde. Mas aí ele vai dizer assim, a mim só me compete fazer uma coisa, aconselhar e ensinar o que é cristão, nessa questão e em todas as demais. É como se ele dissesse, olha, eu estou aqui mostrando os princípios da Escritura. Agora, o que você vai fazer com isso? Então, bom, você decida. Você vai ver se você consegue ou não obedecer e se colocar em submissão a essa injustiça. Aí vem o conselho para os que não conseguem se colocar nessa injustiça. Ele diz, aqueles que não são capazes de seguir esse conselho, devem confessar a Deus sua fraqueza e pedir a sua clemência e ajuda. Então ele reconhece que para alguns será muito difícil submeter-se a essa injustiça. Então, veja só, ele está lidando com princípios. Ele diz, bom, qual é o princípio? O princípio é que você não deve resistir ao perverso. Mas talvez você seja um cristão fraco que tem dificuldade e quer resistir ao perverso. Então, se você tem essa fraqueza, então busque a misericórdia do Senhor, confesse sua fraqueza e peça ajuda a Deus, para Deus te ajudar. Ele está dando um princípio que deve ser seguido. Então, se você não consegue, ore e peça a misericórdia do Senhor. Para provar que isso é uma possibilidade,
ou seja, de reconhecer a fraqueza e pedir a clemência e a ajuda do Senhor, ele vai mencionar aqueles cristãos que têm medo de morrer por amor a Deus. Que se sentem fracos demais para fazer isso. Aí você diz, como assim? Sim. Basta olhar a história da reforma. O pessoal estava saindo de um país para o outro, para quê? Para fugir do quê? Das consequências finais da perseguição. Essas pessoas estavam dizendo, eu tenho medo de perder toda a minha família. Então, família, vamos embora daqui e vamos para outro país. Outros estavam dizendo, vou ficar aqui e vou sofrer todas as consequências. E aí a gente entende um pouco mais o que Paulo estava dizendo lá atrás, né? Quando ele diz, olha, é melhor que fique solteiro. O contexto lá era de perseguição. Porque quando você tem família, você já não pensa só nas consequências para você. Aí você pensa, poxa, vê minha filha, meu filho, sofrendo tudo isso, aí você já fica mais enfraquecido nessa questão. Então ele reconhece isso e diz, ó, bom, veja aí, tem pessoas que vão fugir, porque elas não vão querer sofrer todas as consequências da perseguição. Então, é possível que alguém vai dizer, eu não tenho forças para seguir isso de maneira plena. Agora, por outro lado, então, isso aqui eu achei interessante. Ele bota aqui um peso do lado de cá, aí bota outro aqui, aí vai botar o outro de novo lá, ele fica balanceando, né? Por outro lado, não vale alguém desculpar-se e dizer, não, eu não vou me casar com a pessoa que meu pai está obrigando, porque isso vai resultar em ódio, isso vai resultar em inveja e toda sorte de infelicidade. Como se dissesse assim, se eu me casar com essa pessoa que meu pai me obriga, eu vou ser infeliz. Ficar com essa ideia da infelicidade na sua vida. Lutero vai dizer, olha, se alguém dissesse isso, Cristo responderia a tal pessoa. Aí, a partir daqui, ele começa como se fosse um diálogo de Cristo com a pessoa que está com essa dificuldade. Como é esse diálogo? Cristo diria, em primeiro lugar, deixa que eu cuido disso. Porque você está tentando prever como vai ser a consequência desse casamento forçado. Mas quem é você para saber o que vai acontecer? Deixa que eu cuido disso. E a ideia de Lutero aqui é que o cristão, então, se ele está debaixo dessa situação de injustiça, cujo resultado é imprevisível, ele deve confiar em Cristo Jesus. Ele deve ser obediente a Cristo, e ele diz que Cristo pode muito bem fazer com que ele seja feliz nesse casamento que ele não planejou e não queria. E aí ele vai apresentar a Cristo falando a essa pessoa. Veja o que Cristo falaria a essa pessoa. Acaso queres transgredir meu mandamento, Mateus 5, né? Certo e bem-aventurado, quer dizer, você quer transgredir Cristo dizendo, você quer transgredir meu mandamento, que é certo e bem-aventurado, por causa do temor de uma infelicidade futura e incerta? Então, qual é a ideia aqui? Da predisposição de quebrar o que Cristo ordena por medo de uma coisa que você nem tem certeza se vai acontecer ou não. Pode ser que eu vou ser infeliz, mas isso é futuro, é incerto. Mas o que você tem agora? Um mandamento certo no presente e bem-aventurado. E você troca a obediência ao mandamento bem-aventurado pelo medo da infelicidade futura. Continua Cristo dizendo à pessoa, ou queres cometer o mal para que aconteça o bem? Ou seja, você quer desobedecer meu mandamento para que tenha um bom resultado. Como assim? Como é que você vai ter um bom resultado desobedecendo a minha palavra? E ainda, e agora veja, agora isso aqui é uma pancada terrível. Ainda que surgisse infelicidade futura, com toda certeza, ou já existisse agora, então veja, ainda que você tivesse certeza que você vai ser infeliz, ou que você já estivesse experimentando essa infelicidade agora, aí Cristo fala,
Acaso quererias desconsiderar meu mandamento por causa disso? Visto que é teu dever empenhar tua vida e alma, agora e em eternidade, por amor a mim. Ou seja, quer dizer então que a tua felicidade é mais importante que a obediência aos meus mandamentos? É a pergunta aqui. Qual deveria ser a resposta? Como você está cogitando? Isso ou não? Vou obedecer ou não? Mas o que você está pensando? Estou pensando que eu vou ser infeliz se eu obedecer. Então, sua felicidade é mais importante do que a obediência à palavra de Deus? Então, nisso tudo, a gente percebe o quê? O quanto nós somos incrédulos. E quanto nós queremos ocupar o lugar de Deus na nossa própria vida. Porque a gente quer determinar como vai ser o futuro, a gente quer controlar todos os caminhos e os degraus dessa escada para o futuro, e achamos que se a gente tiver o controle, nós seremos felizes. E mesmo que isso custe o quê? Desobediência aos mandamentos de Deus. Por exemplo, quando alguém diz assim, vou namorar uma moça ou um rapaz descrente, porque isso é nela ou nele que está a minha felicidade. Então, clara desobediência à palavra de Deus, mas acha que dessa desobediência virá o bem. Aí é o contraste aqui, a pancada, o que é mais importante. Então, muitas vezes, quando pessoas estão em pecado e elas vão ser chamadas ao arrependimento, elas vão mencionar essa palavrinha mágica. Eu já tive ocasiões de aconselhar pessoas que estavam se separando e ouvi a mulher dizendo, não, mas eu não estou mais sendo feliz com ele, eu preciso buscar a minha felicidade. Então, ela não se importa em romper o casamento e procurar outros homens, porque ela está à procura do quê? De sua felicidade. Isso é o hedonismo, né? Que se infiltra e fica parecendo que, mas Cristo vai me entender, né? Então, é preciso tomar cuidado com isso. Agora, Lutero termina a sessão falando de novo para os crentes fracos. Ele vai dizer assim, olha, se eles não conseguem se submeter a essa injustiça dos pais, uma coisa que pode ser feita é o seguinte, é seus amigos intervirem junto às autoridades para livrá-lo da tirania dos pais. Então, ou seja, não é ele mesmo que está rompendo, mas ele é como se ele pedisse às autoridades, veja, eu estou sofrendo uma injustiça, então, autoridades me defendam, porque eu estou sofrendo essa injustiça. Então, os amigos podem ir ao socorro dele nesse caso. Agora, ele diz isso pelo seguinte, porque se por um lado é obrigação do cristão, o dever dele sofrer a injustiça, e aqui está um conceito que geralmente ninguém quer engolir, sofrer a injustiça. Mas veja aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1, aventura-se alguém de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo ao juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vos digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. Agora veja, o só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis o dano? E aí? Ele está dizendo, você para agir biblicamente, aceita o prejuízo, meu irmão. É simples assim. E o prejuízo, às vezes, é doloroso.
Hoje mesmo eu tomei um prejuízo. Um prejuízo de R$800 por um erro que eu cometi. Eu estava vindo para cá, aí lembrei que esqueci o óculos, voltei. Quando eu voltei, eu sabia que tinha uma blitz perto da minha casa. Eu ia ter que passar na frente dessa blitz. Aí eu pensei, com a minha burrice, a minha tolice, se eu passar ali e eles me pararem, o documento está ok, mas eu vou perder tempo e vou me atrasar para o clearing. Então eu vou entrar numa rua aqui e meu filho vai a pé. Fiz isso. Quando eu entrei na rua, eles estavam lá também. Aí ele disse, o senhor fez uma conversão errada. Não é permitido entrar aqui desse jeito que o senhor entrou. O que eu vou dizer? Ele está certo. Isso é uma multa, é uma infração gravíssima. São 7 pontos na carteira e 800 e poucos reais de multa. Agora pense, ele é o quê? Ele é uma autoridade constituída por Deus, não é? Ele está cumprindo fielmente o quê? O ofício que Deus deu a ele. Porque tem uma lei, tem uma regra, e eu não cumpri a regra. Então nem ousei pedir a ele para me suborno de jeito nenhum, mas nem ousei para dizer assim, por favor, me livra dessa, porque eu fiquei pensando, rapaz, eu realmente errei. Então, às vezes, a gente sofre a pancada, mas, sim. Por que eu esqueci o óculos? Isso faz parte do quê? Da providência de Deus. Ou a gente pega a doutrina reformada e bota na nossa vida, ou nós vamos ficar vivendo um mar de engano, de falsidade, de hipocrisia religiosa. A providência é muito bonita. Eu fico vendo pessoas, às vezes, que eles estão lá elogiando os reformadores e tal, falando de John Knox e tal. Você sabe quem foi John Knox? Como ele estava batendo de frente? Então é bonito falar dele, mas viver como ele viveu, quem é que quer? Quem que quer ter fidelidade? Veja os pastores que estão lá elogiando John Knox, não tem coragem nem de tirar a dança do culto da igreja. E, eu sou reformado, mas na minha igreja o pessoal dança lá, né? Porque ele não tem coragem, não é homem para isso. Depois fica lá, John Knox, nosso grande herói. Meu irmão, tem uma coisa errada aí. Né? Porque a pessoa está falando uma coisa, mas ela não está querendo viver com firmeza aquilo que ela fala. Então, o cristão, ele tem que estar disposto a sofrer o quê? A injustiça. Nesse particular, eu acho que foi justo eu tomar a multa, mas eu acho uma tremenda injustiça o valor. R$800, eu acho seria uma pancada. Mas, aí, qual era a solução? Subornar o guarda? Não ia fazer isso. Então, não tem muito, eu tenho que sofrer a injustiça. Se tiver meios legais, eu posso apelar e tal, mas... Então, por exemplo, há 2 pessoas na igreja com problemas. Vamos dizer, alguém se sentiu enganado na compra de um computador. O mais crente dos 2 fará o quê? Sofrerá o dano. Vamos dizer, você comprou o computador. Aí o computador veio com defeito. Que a pessoa não te disse o defeito. Aí você descobre aqui, percebe que tomou prejuízo. Aí vamos dizer que você não queira sofrer o dano. Você, mas o outro é mais crente que você. Ele não sabia do defeito. Mas ele vendeu e você aceitou, ele te fez um preço mais em conta, que era um computador usado. Você aceitou. Aí ele faz o quê? Me dá o meu computador de volta, que eu vou te dar o dinheiro de volta. Fica com prejuízo do negócio desfeito. Mas sofre o dano, mas não deixa que aquilo cause o quê? Separação no corpo de Cristo. Se a gente não tem essa disponibilidade, a gente tem que rever a forma como a gente está entendendo membresia da igreja, amor aos irmãos, tudo isso. Porque é exatamente isso que está dizendo aqui em 1 Coríntios. Sofra o dano, sofra a injustiça. O outro foi mais fraco e cometeu o erro, sofra o erro. É um erro financeiro, é uma coisa que vai separar você da outra pessoa, receba o prejuízo. Pensou? Campanha do recebimento do prejuízo. Ia lotar, né? Venha receber o seu prejuízo. Então, agora, Lutero vai dizer aqui, sofra que de uma parte é obrigação do cristão sofrer o dano, a injustiça, mas por outra parte é dever da autoridade coibir a injustiça. Então veja o equilíbrio.
se o cristão deve sofrer a injustiça, mas as autoridades devem proteger o direito e aplicá-lo. Então a autoridade deve promover a justiça. Agora, caso as autoridades sejam também omissas e tirânicas, qual é a última opção? Aí Lutero diz, o último recurso é que se o filho não quer se submeter à tirania do pai, nesse particular que o obriga a casar com alguém, e as autoridades não o defendem, o último recurso é ele fugir para outra terra. Fugir para outro país. A equivalência aqui é como se ele estivesse dizendo, assim como cristãos que não estão dispostos a sofrer o dano da perseguição fogem, ele também foge. Então ele não fica mais debaixo, ele está achando que é uma injustiça tão grande que ele não pode suportar, então ele vai embora e não se submete àquilo. Aí, como exemplo disso, de que cristãos fracos podem fugir da perseguição, ele vai mencionar alguns exemplos bíblicos. Primeiro deles, um profeta chamado Urias. Ele fugiu do rei chamado Jeoaquim. Isso está lá em Jeremias 26. Vamos dar uma olhadinha lá. Jeremias 26. Aqui eu também tenho percebido a capacidade de Lutero, bem parecida com a de Calvino, de usar os textos de maneira bem resumida, assim, não fica botando um montão de texto, mas quando bota um que realmente pode ajudar. Aí ele vai dizer, Jeremias 26, 20. Também houve outro homem, Urias, filho de Semarias, de Kiriate Jearim, que profetizava em nome do Senhor, e profetizou contra essa cidade e contra esta terra, segundo todas as palavras de Jeremias. Ouvindo o rei Jeoaquim e todos os seus valentes e todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas ouvindo isto, Urias temeu, fugiu e foi para o Egito. Então veja, ele é um profeta. Quando ele sabe que o rei quer matar, o que ele faz? Ele foge. O rei Jeoaquim, porém, enviou a Eutanã, filho de Aquibor, ao Egito e com ele outros homens. Eles tiraram Urias do Egito e o trouxeram ao rei Jeoaquim. Este mandou feri-lo à espada e lançar-lhe o cadáver nas sepulturas da plebe. Então, foi lá, buscou ele e matou. Um outro exemplo mais conhecido, mais famoso, 1 Reis, capítulo 19. Versículo 1, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então, aquele confronto, né? Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Veja, essas questões são diferentes de alguém que nega a sua fé debaixo de perseguição. Não é negar a fé, é fugir das consequências finais da perseguição. Então, Elias, o que ele fez? Por que ele fugiu? Para salvar a sua vida. Ele poderia ficar lá e dizer, bom, vou ficar aqui, se Deus quer me preservar, preserva, se não, por exemplo, os 3 jovens lá na fornalha, está aqui, faça o que quiser, se Deus nos salvar, tá bom, se não salvar, nós fomos fiéis, ponto final. Mas não, Elias, porque as pessoas são diferentes, alguns têm mais disponibilidade para conseguir vencer certas, Deus até concede mais graça, e outros têm mais lutas, mais dificuldades. Então, Lutero está trabalhando com essas duas ideias. Qual é o ideal? É sujeitar-se. Mas se a pessoa não consegue, pode apelar às autoridades. Mas se as autoridades forem omissas, ele foge. Lembre-se, ele não está falando de adolescente, de criança, ele está falando de um homem adulto, dentro da ideia que ele deve respeitar seu pai, honrá-lo e tal, e casar-se com alguém que, com conhecimento, consentimento e ciência de seu pai. Mas se o seu pai o obriga e não o ouve, então, em última instância, se é algo que ele não pode suportar, ele foge. Segundo ponto,
Então, o primeiro foi sobre os pais. Segundo ponto. Um filho não deve casar nem noivar sem o consentimento e a ciência de seus pais. Ouviu, Joab? Essa segunda sessão, Lutero começa dizendo que ele já também havia tratado desse assunto. Ele diz que, concernente a isso, o quarto mandamento é inabalável. Ele menciona o quarto, porque vocês sabem que os luteranos têm uma contagem diferente da nossa. Ele quer falar do quinto mandamento, né? Lutero ressalta aqui, abre aspas, não temos nenhum exemplo em toda a Escritura que dois filhos se tivessem dado em casamento um ao outro. Sempre está escrito a respeito dos pais. Então ele começa com essa afirmação. Tipo, olhe na Bíblia, quando é que alguém se dá em casamento? Não tem. Sempre são os pais que estão providenciando o casamento dos filhos. Exemplos bíblicos. Jeremias 29. Versículos 4 ao 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerais filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos, e aí não vos diminuais. Isso é porque eles estavam com aquela ideia, a gente veio para cá, mas a gente vai voltar logo. Os falsos profetas estavam dizendo isso. Aí Deus disse, não, vocês vão ficar aí um bom tempo. Pode casar, pode fazer... Então, quando fala do casamento, uma das coisas que diz... tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos. Coloca a responsabilidade sobre quem? Sobre os pais. Êxodo 21... versículo 7 ao 11. Isso aqui são leis sobre os servos, sobre os escravos, né? Se um homem vender sua filha para ser escrava, esta não lhe sairá como saem os escravos. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, ele terá de permitir-lhe o resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. Então, aqui um pai que por alguma situação se viu obrigado a vender sua filha como escrava, aquele que comprou dizendo que se casaria com ela, não casou, então diz que agora o pai tem direito ao resgate, de trazê-la de volta. O que comprou não pode vendê-la a terceiros, porque quando comprou disse que se casaria com ela. E se não fazer isso, seria o que aqui? Finalzinho do versículo 8. Pois será isso deslealdade. Mas se a casar com seu filho, então quem comprou dissesse, não, vou casar você com meu filho, tratá-la-á como se tratam as filhas. Então ela não vai tratá-la como escrava, mas como uma nora. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não fizer essas três coisas, ela sairá sem retribuição, nem pagamento em dinheiro. Então veja, se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Então as três coisas que essa esposa, mesmo se o filho do homem casar com... O homem der ao filho uma outra esposa, essa primeira não pode perder três direitos. Quais os três direitos? Ela tem que ter direito ao mantimento, ela tem que ter direito a vestimenta e ela tem que ter direito conjugais, a relação sexual. Ele tem que pagar a ela o que é devido. Tá? E se ele não fizer, ela pode deixar a casa e voltar para o seu pai sem pagamento nenhum. Mas a gente não quer discutir aqui a lei da escravidão aqui, mas o que a gente quer perceber? Versículo 9. Mas se a casar com seu filho... Versículo 10. Se ele der ao filho outra mulher, então sempre a responsabilidade aqui está sendo em quem? No pai. O pai que dá uma esposa para o seu filho, nesse caso aqui.
Outro exemplo que Lutero menciona é o fato que Isaac e Jacó tomaram esposas por ordem de seus pais. Tá? E um exemplo mais antigo ainda, ele vai pegar esse exemplo do próprio Adão. Adão escolheu? Não. Vai lá em Gênesis 2 para você ver. O que diz lá? Versículo 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Então, quem decidiu com quem Adão se casaria? Foi Deus. Deus não fez duas. Poderia fazer 2, 3, 5, dizer assim, Adão, tá aí, ó. Escolhe qual dessas tu quer. Pronto, Adão escolheria. Não foi. Aí já tem um princípio. Deus traz essa aqui. Então, isso vai depois aparecer também na ideia dos pais, né? Isso, na lei lá, os pais decidindo sobre isso. Como uma prova cultural disso, Lutero vai dizer o seguinte, uma prova disso é a questão das pessoas celebrarem os casamentos publicamente. Com isso, o noivado e o casamento secreto são condenados. Porque geralmente o filho que desobedecesse aos pais, ele casaria secretamente. Então, por que tem a festa? Ele vai dizer, para que o casamento seja confirmado e honrado por ambas as famílias. Então fica notório à sociedade que o pai da moça e o pai do rapaz, todos concordam nesse casamento. Tudo isso, diz Lutero, diz respeito aos pais que demonstram-se paternos com seus filhos. Ou seja, essa submissão, essa aceitação e todo esse sistema que o filho deve buscar a orientação do seu pai quanto à moça que deve casar, o rapaz que deve se casar. Lutero diz, isso tudo se aplica aos pais que se demonstram paternos com seus filhos. E aí, por outro lado da balança, ele diz, os que não procedem dessa forma devem ser considerados como se não fossem pais ou como se estivessem mortos. E aí perguntamos, quando é que os pais não são paternais? Lutero vai dizer, quando o filho adulto está apto e inclinado a casar-se e o pai não o aconselha, não o incentiva e não o permite casar. Então, ele está agindo de forma errada, e muitas vezes até obrigando seu filho a uma vida clerical ou abstinência. E isso era uma coisa muito comum naquela época, com o quê? Com as moças da nobreza. Uma boa parte das moças da nobreza, quando eles não conseguiam os casamentos com alguém importante, os pais diziam, bom, você, minha filha, não vai casar com ninguém, você vai para o convento. E ela simplesmente tinha que ir para o convento. Então, Lutero vai dizer que esse tipo de atitude não é paternal, porque não cumpre aquela coisa da autoridade para querer o bem. Então, o que ele está dizendo sobre a submissão, nesse caso, não se aplica. Tá? Para Lutero, essa proibição do casamento... Então, veja, aqui é bom destacar. Para ele, o pai não deve forçar. É uma injustiça. Mas, nesse caso, o filho deve fazer o quê? Se submeter. Por quê? Porque mesmo que seja contrário ao desejo do filho, é algo natural casar-se. Mas quando o pai impede o casamento, o filho não deve se submeter. Por quê? Porque é antinatural não casar-se. Tá? Então, para ele, a proibição de proibir alguém casar-se é antinatural contra a criação. Ele diz assim, pois pais devem saber que o ser humano foi criado para o matrimônio. Aqui vai dizer uma outra coisa também. Para o matrimônio. Aí se a gente pergunta assim, qual o objetivo do matrimônio? Para produzir frutos do seu corpo. Assim como a árvore foi criada para produzir maçãs ou peras, quando a elevada graça especial de Deus e o milagre da natureza não o modifica e impede. Ele está dizendo, os pais devem saber que seus filhos foram criados por Deus para produzir frutos. O que ele está querendo dizer por frutos? Filhos. Então Deus deu a mulher para Adão e Deus disse o que a eles? Multiplicai-vos. O que Lutero está dizendo é,
o ser humano foi criado para ter na verdade, lá na outra obra, o pedacinho que eu li, ele diz assim, olha, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e ele vai dizer, assim como um homem não pode dizer assim, eu serei uma mulher, e nem a mulher dizer eu serei um homem, porque isso é não tem como modificar a sua própria genética, ele vai dizer que não tem como também dizer assim, eu não terei filhos, porque seria antinatural, porque Deus criou o homem e a mulher, e eles se complementam para que eles cumpram o mandato da criação que ainda vale. Eles devem ter filhos, a não ser que Deus, em sua providência, os impeça. Então não é uma decisão deles, mas o princípio estabelecido é esse aí. Então, de novo, nesse assunto, eu não vou entrar agora nesse assunto, mas eu diria que nós temos mundanismo demais quando a gente está tratando dessa coisa. Temos mais conceitos do mundo, das novelas, dos médicos, de tudo isso, do que a Bíblia aí para reger as decisões sobre ter ou não ter filhos. Não estou dizendo que todo mundo tem que ter muitos filhos, mas estou querendo dizer o quê? Que muitas vezes as pessoas tomam essa decisão sem avaliação bíblica, sem buscar a direção do Senhor, sem temor no seu coração, e tal quais deuses querem dizer quando eles terão filhos. Isso era para ser feito com extremo temor. Pensar assim, bom, não terei filhos, mas assim, com oração, com um coração humilde, não com um coração bom, temos a nossa própria carreira, já decidimos, daqui a 3 anos, parará, no tal mês, uma decisão mundana, que não tem a ver com a palavra de Deus. Então, eu não vou tratar isso agora, mas fica aí a dica. Pense sobre isso. Então, para Lutero, o casamento está vinculado ao quê? A ter filhos, a não ser que a providência não o permita. Então, Lutero diz que, assim sendo, os pais têm o dever de providenciar um casamento para os seus filhos e libertar os seus filhos do perigo da incastidade. Porque, veja, e isso aqui é óbvio, evidente. Óbvio, evidente. A pessoa diz assim, eu ainda não estou pensando em casar, tal. Mas a pergunta é, como você está lidando com a questão da sexualidade? Porque se você não casa, o seu corpo vai pedir para você fazer certas coisas. E você vai fazer coisas que são contrárias ao que Deus ordena. Deus diz para casar, a pessoa diz, não vou casar. Mas aí está pronto, desculpem a franqueza, mas está pronto para masturbação, por exemplo. Então isso está de acordo com o que a Bíblia ensina? Não está. Então tem que repensar esse modelo. Se alguém tem o dom, ótimo, glória a Deus. Então você não vai ter problema com a sexualidade. Você não vai ter o desejo de se masturbar. Mas se você tem um desejo de se masturbar, isso é natural. Deus criou você para ter uma mulher. Então você tem que fazer o quê? Se casar. É simples assim. Você tem que se casar. E não tem nenhuma desculpa. Porque eu ainda não tenho isso, não tenho... Porque às vezes as pessoas... Eu não estou dizendo que a pessoa deve casar assim, a moda Bangu, no sentido de... Mas às vezes a pessoa projeta uma coisa, primeiro queremos nosso apartamento, depois a nossa casa na praia, depois o nosso carro de 6 lugares, e faz uma coisa que não vai ter. Então você tem que ser humilde, seja humilde. Bom, eu não vou poder ter tudo isso, mas o que eu posso ter a curto prazo é isso aqui. Eu tenho essa luta no meu corpo, que meu corpo deseja a relação sexual, e para não viver de maneira sem castidade, que eu não vou estar glorificando a Deus, que a Bíblia diz que meu corpo é o templo do Espírito Santo, então o único remédio para isso aqui qual é? Casar. É o que Deus diz. Quando vai falar de fugir da prostituição, e sempre vai apontar aí essa direção. Case. Ainda bem que eu já sou casado. Então, os pais devem livrar seus filhos do perigo da incastidade, devem providenciar um casamento para seus filhos. E se os pais não providenciam, no caso de filhos adultos, os filhos mesmo têm a obrigação de noivar-se e casar-se. Agora, antes dos filhos fazerem isso, Lutero diz que eles devem fazer 2 coisas. Antes deles dizerem assim, bom, meu pai está sendo omisso, então eu vou assumir a responsabilidade. Primeira coisa, eles devem denunciar a omissão dos pais.
Deve dizer, sua responsabilidade era me ajudar aqui, mas você não está ajudando. Segundo, eles devem tornar isso público, anunciar que eles vão se noivar e casar. Não fazer isso escondido. Eles basicamente vão dizer, meu pai não assumiu, eu assumo a responsabilidade. Então, sociedade, saiba que eu estou assumindo a responsabilidade. Para os pais, Lutero diz que caso os filhos tenham contraído um casamento secretamente, que os pais, já que os filhos fizeram a besteira e contraíram um casamento secretamente, os pais devem renunciar à autoridade. Embora, pela lei de Moisés, diz Lutero, o pai poderia desmanchar o casamento do filho, mas ele diz, ele deve renunciar à autoridade e dizer, bom, já foi feito, então, lá em Êxodo 22 tem uma regra, né? Aquele que se deitou com ela, que fique com ela. A regra é essa aí. Então, se o camarada teve relação com a filha, o pai poderia trazer de volta, mas pode dizer, não, vai ser sua esposa agora. A seguir, Lutero vai lidar com objeção. Qual é? Se o pai tem o direito de impedir ou anular o noivado ou casamento do filho, então também tem a autoridade de impedi-lo de casar ou obrigá-lo a uma vida de castidade. Isso era argumento dos romanistas, né? Lutero vai lembrar aqui de novo o seguinte, olha, o ser humano foi criado por Deus para comer, beber, reproduzir-se, dormir e outras atividades. E isso não pode ser mudado. Não tem como mudar isso. Você precisa dormir, você precisa comer, você precisa beber e outras coisas, outras necessidades do seu corpo. Você tem que cumprir essas necessidades. Então, veja, um pai pode impedir que seu filho beba certas coisas, até para proteger seu filho. Não é? Vamos dizer, naqueles tempos lá, na Alemanha, pai, meu filho, você não vai beber cerveja ainda, calma, não está na sua idade. Ele pode impedir. Mas ele não pode impedir o filho de beber no sentido total da coisa. Não vai beber água, nem café, nem suco. Não, ele pode proibir alguma bebida, mas o filho precisa beber. Ele pode proibir alguma comida, mas o filho precisa comer. Então ele pode impedir, na concepção de Lutero, que se case com alguém, mas não impedir que se case. Casar é necessário, tá? Assim sendo, segundo Lutero, o pai pode impedir que a filha se case com um certo jovem, mas não que ela se case com alguém. E o pai tem a obrigação de dar à sua filha um esposo. Lutero diz que um pai também deve declinar do direito ou autoridade, sem pecar, depois que ele aconselhou sinceramente seu filho e tentou impedi-lo. Então, qual a situação aqui? Ele está dizendo, bom, o pai cristão, aí ele está dizendo a um filho adulto, não se case com fulano, mas o filho adulto insiste. Está pensando aqui principalmente num homem, né? O filho adulto insiste. Caso o filho adulto insista e queira casar e vai levar isso numa quebra de braço, aquela coisa da quebra de braço, aquele da corda, né? O pai pode abrir mão da sua autoridade e dizer, bom, já que você quer tanto, então vá lá. Qual é o exemplo bíblico que ele vai dar para isso aqui? Que Isaac e Rebeca toleraram as esposas de Esaú. Entristeceram, mas eles toleraram. Suportaram o que Esaú fez, que não era correto. Então, ele diz, ao aconselhar, o pai cumpre seu dever. E não há obrigação do pai de obrigar o filho a pau e ferro. Vai ter que ser como eu quero. Ele diz que o pai já cumpre o seu dever tão simplesmente de fazer o quê? Então, veja, então entenda aqui, não é que Lutero está dizendo que os pais deveriam necessariamente conseguir uma esposa para seus filhos. Ele está só admitindo que dentro daquele contexto cultural, caso isso acontecesse, o filho se submetesse. Isso seria o esperado. Se ele não pode se submeter, então que ele, em última instância, fuja, né? Mas o modelo ideal aqui qual é? É o modelo em que há uma harmonia entre a instrução dos pais e o desejo dos filhos. E que o pai já cumpre seu dever tão simplesmente de estar aconselhando, instruindo seus filhos e até fazendo objeção a algum casamento. Aí ele vai dizer, se o pai aconselha, instrui, mostra sua oposição a um determinado casamento e o filho insiste, o pai pode ter a sua consciência tranquila e a partir daquele momento o filho tem que ter a consciência pesada, porque ele seguiu num caminho
contrário à orientação de seus pais. Nesse finalzinho, Lutero vai dizer que tem as leis humanas e as leis cristãs, tá? E aí ele vai dizer que quando as coisas não acontecem, se os pais vão proceder de uma maneira cristã, então muitas vezes eles vão até renunciar ao direito de impor alguma coisa. Então, como o pai cristão agiria? Com conselhos e instrução. Mas se o filho insiste muito, o que o pai cristão faz? Ele não resiste ao mal. Ele vai deixar o filho, falando de filho adulto, ele vai deixar o filho seguir o seu caminho. Tá? Então ele vai dizer, se o pai quer proceder de maneira cristã, pode renunciar a seu direito e deixar que o filho faça a sua vontade e imponha a sua desobediência. Depois de uma sincera resistência paternal, de advertências e conselhos, o pai pode ter sua consciência tranquila e deixar o filho de consciência pesada. Agora, por outro lado, no entanto, quando as coisas não acontecem de maneira cristã ou humana, mas diabólica, quando é que acontece de maneira diabólica? No caso do pai impor um casamento com violência, quando o filho não tem nenhuma inclinação, este filho pensa que saiu prisioneiro do turco ou que fuja. Então, ou ele aceita e vive como se ele tivesse prisioneiro, ou ele foge. Então, mas veja, ele considera que isso é errado, que o pai não deve obrigar seu filho a casar-se assim. Então, como vocês podem observar, à luz do que a gente viu aqui, não devemos imaginar que a gente tem que seguir à risca todas as instruções de Lutero, e nos seus detalhes, mas, de qualquer forma, ele oferece alguns pontos para a gente pensar, para a gente amadurecer, para a gente avaliar algumas das nossas práticas a esse respeito. Eu quero concluir com alguns pontos aqui. Estou rindo porque Vitor me disse que foi num local aí, viu um filme e no final um irmão disse assim, eu vou fazer agora umas breves considerações, e demorou 1 hora só nas considerações. Eu quero fazer umas breves considerações aqui. Primeiro, Deus criou o homem e a mulher. Segundo, Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Devem se casar, a não ser que haja um chamado especial de Deus para que vivam sem casar-se. Nesse caso, Deus concederá o quê? O dom para a castidade. Jesus menciona em Mateus sobre aqueles que nascem eunucos, aqueles que se fazem eunucos, né? Lutero também menciona isso. Agora, como Deus criou o homem para casar-se e a mulher para casar, então um rapaz deve encontrar uma moça para casar-se e uma moça deve encontrar um rapaz para casar-se. Então vamos pensar aqui num rapaz. Quando um homem ele encontra uma jovem e ele diz assim, ela talvez pudesse ser a minha futura esposa. Como ele deveria proceder? Vou oferecer minha opinião baseada nessas coisas que Lutero disse aqui e em outros princípios bíblicos. Eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente. Tá? Eu vejo que a gente sabe tão pouco disso e tem falado tão pouco disso, então eu me vejo obrigado a pensar. E eu tenho chegado às seguintes conclusões. Como deveria proceder? Eu acho que, pegando os princípios bíblicos, primeira coisa, um jovem não deveria assumir um compromisso com a moça de cara. Ou não deveria assumir logo um compromisso. O compromisso deve ser assumido quando vai casar. Isso é o compromisso. O noivado. Eu vou casar, então eu vou assumir um compromisso público de que eu tenho uma intenção de casar-me com esta jovem. Enquanto não tem estrutura para isso e não tem essa confirmação ainda, então, na minha opinião, ele deve ter um relacionamento como se fosse um relacionamento tão simplesmente de amizade. É para conhecer-se. Então, isso é o que alguns vão chamar de a corte, né? Fazer a corte, cortejar. Então, ele deve simplesmente conhecer a moça. Isso implicaria em um montão de coisas que, na minha opinião, nós estamos fazendo tudo errado. Então, implicaria que esse rapaz não estaria sozinho com essa moça, que eles não iriam passear sozinhos. Implicaria que ele não vai ter contato físico com ela, porque pode ser que ela não será sua esposa, mas a esposa de outro homem. Inclusive aonde? Na igreja onde eles congregam.
Então quer dizer que hoje ela tem 18 anos, aí ele está lá beijando, trocando língua com ela lá direto, tal. Depois, não deu essa aqui. Aí ela fica agora para ser a esposa do outro homem. Aí quando está lá na igreja, que esses dois se veem, né? Eles podem se lembrar, poxa, eu já beijei pesado aquele rapaz ali. Então, não é para tocar na esposa de outro homem. O beijo, para que é o beijo? O beijo é uma preparação para o ato sexual. É para que os órgãos sexuais sejam lubrificados para a penetração. Não é outra coisa. Então, como que alguém que não vai consumir o ato pode estar se beijando? Não pode. É ilógico isso. Deus dá para um motivo. Aí a pessoa quer usar fora do casamento. É para o casamento. É para o casamento. Então, esse jovem deveria manter esse cortejar, conhecer, conversar. Só que antes de fazer isso, ele deveria sabiamente dizer a seus pais e aos pais da moça, falar com a própria moça e dizer, eu gostaria de conhecer você melhor, eu gostaria de ser um amigo mais próximo de você. Se você entende a linguagem, eu gostaria de estar cortejando você. E explicar suas intenções, pedir a autorização do pai para poder ter acesso ao quê? À casa deles, para que ele possa lá, diante dos pais, conversar e conhecê-la. E ao mesmo tempo, então, quando ele vai conhecendo, ele vai chegar um momento de dizer assim, bom, é essa aqui mesmo. Então ele pode dar o próximo passo, que seria o quê? Assumir um compromisso, que a gente pode chamar de noivado, só que quando ele assume isso, não quer dizer que ele tem direito a intimidades ainda. Não tem. É só ele dizendo para todo mundo, ei, nós dois vamos nos casar e estamos nos preparando para isso. Então, esse período deve ser um período, na minha opinião, curto. Só que nesse momento ele tem que ter o conselho dos pais, penso eu, dos seus pais, e o consentimento dos pais da moça. Entende isso? Então, qual é o princípio aqui? É que ele está dizendo assim, eu sou jovem. Eu sou o que o Salomão chamou de quê? De imprudente, de tolo. Eu ainda estou começando minha vida, então quero ouvir meu pai, minha mãe. Mãe, pai, vocês acham que essa moça é uma moça adequada para mim? Isso é humildade, isso é cristianismo, isso é evangelho. Então ele não quer fazer as coisas à reveria, como ele se quisesse governar a sua própria vida, mas ele está buscando aonde ele pode uma fonte confiável. E se os pais não são cristãos, é assim mesmo, ele pode conversar com eles, mas ele pode buscar em outras pessoas maduras da igreja conselhos. Ou seja, irmão, você acha que essa moça seria adequada e tal? Então, ele vai com humildade seguindo nessa direção. Então, quando ele assume esse compromisso de noivado, deixa claro para todos, e ele faz isso com o consentimento dos pais da moça, com o conhecimento, no mínimo, de seus pais. E quando ele julgar, então... Só que ele só deve fazer esse passo do noivado quando? Quando ele tiver idade, quando ele tiver condições para casar-se. Uma das condições é trabalhar. Ele deve estar trabalhando. E também deve gozar de certa saúde para poder, então, assumir essas responsabilidades. Isso não vai dar a ele permissão para novas intimidades, mas é um novo passo em direção ao casamento. Então, qual é o princípio? O princípio é que jovens cristãos deveriam envolver seus pais, de alguma forma, em todo o processo, na escolha e casamento. Isso é o princípio, que a gente pode subtrair aqui, tirar do que Lutero disse. O que nós temos hoje é uma visão extremamente mundana, em que o jovem diz assim, eu vou ficar com aquela ali, aí namora uma, namora outra, os pais dela não sabem, os pais dele não sabem, tudo é feito secretamente, beija à vontade, agarra, passa a mão onde puder, e se for um jovem que tem intenções... o que vai acontecer? Às vezes esse jovem está vivendo já uma vida de pecado, está tendo problemas com a questão da sexualidade, já está se masturbando, já está acessando a internet. Então, quando ele tem essa moça, tudo que ele quer é o quê? É a relação sexual, não é outra coisa. E ele vai ficar insistindo, e se ela demole, ele vai insistir até ele conseguir o que ele quer. Todo dia é como se fosse aquela goteira caindo em cima lá da pedra.
Aí uma hora vai fazer uma diferença ali, porque é um gotejar constante. Ele vai convencendo, você não me ama, você não está deixando eu fazer isso. Aí ele consegue uma liberdade. Quando ele conseguir aquela, o que ele quer? Próximo nível de liberdade. Aí conseguiu o nível 2. O que ele quer agora? Ele quer o nível 3. Ele vai até... É natural do corpo, é natural da natureza pecaminosa. E se a gente não encara isso com clareza, com reconhecimento disso, e fica fingindo que todo mundo é santo, que nunca faz nada, aí a gente vai viver realmente numa hipocrisia, fingindo que está tudo lindo, quando aos olhos de Deus está fora do padrão bíblico. Então, a gente tem que encarar essa realidade. Então, meu conselho é que os jovens envolvam seus pais, que os jovens não assumam... Veja, a ideia aqui de contratar casamento, quer dizer, que é assumir a ideia do noivado. Então, não façam isso se não tem intenção de quê? De casar. Eu fico às vezes... E quando há isso, qual é o problema? Quando isso acontece? Eu vou dizer de quem é o problema. É dos pais. Pais omissos, que não estão levando esse assunto a sério. Um pai tem a obrigação de proteger seus filhos e suas filhas. Ambos, o rapaz e a moça. Tenho dito lá em casa, meus filhos são 4, né? Então 3 já são de adolescente para... O Abner tem 15, o Joab tem 17, fez essa semana, e Israel tem 20. E um deles namorou. Deram umas tentativas aí, sabe? Mas eu cortei. Mas, assim, algo oficial não houve. E, com razão, porque quando tinha 6 anos de idade, eu já dizia para Israel, você vai casar com uma moça cristã, você, quando casar, você só vai namorar quando você tiver mais de 18 e estiver trabalhando. É a regra. Eu sou o pai, você está comendo na minha casa, está aqui, você tem que se submeter, eu tenho autoridade sobre a sua vida e devo zelar pelo bem da sua alma. E todos eles seguiram e não tive problema com isso não. Então a hora, Israel já fez 20 anos, está trabalhando, a hora que ele achar uma moça, que ainda não achou, ele vai seguir o caminho dele. Então, e agora eu vejo pais cristãos que estão com moças de 15 anos, como se essas moças estivessem desesperadamente necessitadas de um rapaz, porque senão elas vão morrer. Por que isso? Isso tem a ver com uma série de coisas. Exposição à pornografia, aí o corpo, né? Aí a moça fica louca lá querendo um rapaz, as amizades, aí você é BV, né? BV é boca virgem, né? Você é BV, aí tal, aí os pais cristãos reformados com filhas de 14, 15 anos com namorado. Eu acho que aí vem uma sucessão de erros. O erro dos pais, depois o erro dos pastores, que veem isso, não fazem nada, não instruem, não corrigem, não disciplinam. E aonde a gente vai chegar? O que é isso? Quando você vê um garoto de 16 com uma moça de 14, isso é o mundo. O mundo está lá. O mundanismo adentrou a igreja e as pessoas estão... isso é natural, Não é. Nós temos que agir de uma forma diferente. Então, está na hora da gente resgatar a ideia de um relacionamento antes do casamento que seja mais de acordo com o quê? Com os princípios estabelecidos na palavra de Deus. E uma das coisas para isso é envolver quem? Os pais e jogar o que sobre eles? Responsabilidade. Espero que tenha sido útil. Para mim foi muito útil estudar Lutero a esse respeito. Dúvidas? Quando os pais são ímpios, eles não querem assumir essa responsabilidade, que é o meu caso. Então, eu diria que nesses casos o jovem deve, à medida que ele vai dando passos, ele pode procurar alguém de confiança, que seja maduro, principalmente um homem, um casal, e tratá-los como se fossem, em certo sentido, pais, né? No sentido de dar instruções bíblicas. Às vezes pode ser até um dos presbíteros da igreja, é aconselhável, porque nesse caso vai manter sigilo também.
pais dela ficam no quarto enquanto a gente está na sala. Se os pais não são crentes, eles não vão ter o cuidado de proteger a moça. E não tendo esse cuidado, o próprio rapaz deve ter consciência de protegê-la. Protegê-la de quem? De si mesmo. Mas pode acontecer, assim, no Brasil. Eu não estou dizendo que eu tenho essa dúvida, porque pode, assim, eu sou cristão. Você falou que a gente quer, assim, a gente se acontecer. Na igreja não tem, na sua jovem, e acontecer, na sua rua, você encontrar uma pessoa que não é cristã. Pode dar certo, isso no tempo, ela também pode ser um conselho de graça, ela se tornar cristã e dar um casamento certo para a edificação da glória do Senhor. É possível isso ou não? Eu não ouso dizer que é impossível, ok? Mas aplica-se aqui o princípio de alguém fazer o que é errado esperando o bem. A Escritura diz que jovens, que pessoas cristãs devem se casar no Senhor. Então devem ser pacientes, devem procurar uma moça que seja uma moça cristã, que seja fiel a Deus. Então, não deve descumprir um mandamento, que é esse, que deve se casar no Senhor, achando que descumprindo no final o resultado vai ser bom, que a moça vai se converter. Normalmente isso não acontece. Isso pode acontecer assim, Deus na sua graça infinita ter misericórdia da pobre alma que caiu naquele bueiro e tirá-lo dali, mas ninguém deve esperar isso. Isso normalmente não acontece. A pessoa que tem um coração obstinado antes vai ter esse coração obstinado depois, e depois disso o que provavelmente vai acontecer é essa mulher afastar esse homem de Cristo, trazendo consequências para a sua vida. Então, um ponto é que, às vezes, o que acontece é que lá na frente ela vai dizer, não quero mais você, quer divórcio, a vida dessa pessoa fica toda complicada. Então, isso aí é meio que como o erro que eu cometi hoje. Eu quis me livrar de gastar tempo com a Blitz e acabei sofrendo mais do que eu teria sofrido se eu tivesse seguido o caminho normal. Então, a pessoa quer um atalho e esse atalho o prejuízo é maior. Everton. Suponhamos que aqui na sala tivesse um casal que já experimentou esse primeiro contato, que é o filho. Por ele já ter experimentado e receber esse impacto que eu deveria ter, proceder dessa maneira. De que forma já proceder agora? Obrigado, Everton. Boa pergunta. Eu aconselharia que eles deveriam conversar. E eles podem tomar uma resolução sobre isso. Eles deveriam dizer, bom, até aqui a gente tem feito isso, mas nós podemos mudar, a partir de agora, a forma como a gente está lidando com o nosso relacionamento e nos preservar e nos guardar. Porque mesmo que eles venham se beijando e tal, e eles tomam essa resolução, mesmo que eles não possam apagar o que já foi feito, mas eles podem evitar de serem tentados mais à frente em alguma coisa pior, mais grave. O problema é o beijo em si. Ou que envolve o beijo. Porque pode ser assim, uma anatomia. Do Vitor só espera essas perguntas. Eu diria que o jovem ele poderia beijá-la como ele beijaria a sua irmã. Um beijo no rosto, na testa, um gesto de carinho, mas não um gesto que invoque as questões sexuais. Esquece bitoquinha, Vitor. Vamos orar, porque senão a gente vai ficar aqui. Vou responder só a do Lucas e... Tu também quer fazer? Não? Quando esses jovens, eles se apresentarem aptos já para o casamento, mas os pais, eles impedem, pois hoje em dia tem aquela história de que não, você tem que terminar os estudos primeiro, para depois você pensar em casar, mas antes disso eles já estão aptos para assumir essa responsabilidade. Então, a desobediência seria correta, então como deveria proceder? Eu acho que se os pais são crentes,
ele deve tentar mostrar a eles os princípios de um casamento cristão, mostrar a eles como Deus quer que nós resguardemos fisicamente na castidade, que isso é uma coisa difícil para ele deve ser claro quanto a isso. Então ele deve usar uma linguagem de bom, estou lutando contra pecados da sexualidade, e a Bíblia diz que uma forma de lidar com isso é casamento, então eu não quero pecar contra o Senhor, eu quero me casar. Então ele colocar isso para os seus pais. Se os seus pais não são crentes, isso dificulta um pouco, mas ele também pode tentar, talvez uma linguagem um pouco diferente, mas dizer que ele tem necessidades, que ele deseja se casar. O problema é que os pais às vezes estão projetando o que eles querem sobre a vida de seus filhos, e isso nem sempre reflete a necessidade dos seus filhos, né? Então, às vezes, por exemplo, e às vezes reflete tão simplesmente um pensamento mundano. Por exemplo, pode ter uma mãe que está dizendo para sua filha: não, eu quero que você se forme, que você seja dentista, que você seja engenheira, médica, e você só vai casar depois disso e tal. Mas, às vezes, Deus está chamando essa moça para ser mãe. E aí? Então, não é que ela não possa estudar, não é que ela não deve estudar, mas se isso acaba impedindo a vida dela até tal forma de levar essa moça a pecar, então que proveito há nisso? Só para cumprir um padrão que é da onde? Do mundo. Porque o mundo acha isso bonito, que a mulher... Por quê? E aí o que está por trás disso? Feminismo. Ela tem que ter a sua carreira e ela tem que estudar para ela, se acontecer alguma coisa, ela ser o quê? Independente do seu marido. Então, o problema não é a mulher estudar, e eu diria nem trabalhar em si, mas às vezes as coisas que estão por trás e o que isso envolve. Esse estudar vai envolver colocá-la sob perigos? Ah, vai. Esse trabalhar vai colocá-la sob perigos? Vai. Então, então vamos protegê-la. Então a gente tem que tomar cuidado, por um lado, não colocar um montão de regras. Não pode, e cria um montão de regras sem entendimento. E por outro lado, solta tudo e vai como o mundo. A gente tem que buscar o quê? Princípios, sabedoria, discernir cada situação, e cada qual assumindo o quê? Responsabilidade. Então, se uma mulher vai trabalhar ou não, quem vai decidir isso? É o marido dela. Biblicamente é ele. Se ele acha que é conveniente e tal. Agora, ele tem que fazer isso fundamentado em princípios bíblicos e não por conveniências, né? Então, é uma situação difícil, mas eu diria que precisa ter clareza com os pais. Começar por aí. Se não consegue, o segundo passo é pedir ajuda aos oficiais da igreja. Eu não sei se chegaria um momento de desobedecer os pais. É bem difícil ter que fazer isso, né? Isso é uma coisa que a gente tem que evitar. Porque nesse caso os pais não estão querendo impedir o casamento em si, mas impedir segurar por um tempo. Talvez tenha que sofrer a injustiça nesse caso. Vamos orar. Senhor Deus, só nesse assunto nós já nos sentimos tão pequenos, incapazes de ter todas as respostas e avaliar todas as questões. E aí então, quando pensamos a gama de assuntos que são colocados diariamente diante de nós nos sentimos completamente perdidos. E nós te damos graças porque temos tua palavra para nos orientar, nos corrigir, nos ajudar. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, que nos dê corações humildes, para nós percebermos as implicações do que ouvimos hoje, tirarmos os princípios para a nossa própria vida e aplicarmos, Senhor, os princípios da nossa vida de tal modo que nós possamos te glorificar e te honrar em tudo que fizermos. Ajuda aqueles que têm dúvidas sobre essa questão, aqueles que pensam em se casar, que estão namorando, noivos. Ajuda-os a perceberem as responsabilidades e os perigos que estão envolvidos nessa questão. Dá graça, dá sabedoria, guia em toda a verdade, Senhor. Permita que cheguemos em paz à nossa casa e que amanhã temos um dia abençoado debaixo da direção do Senhor. Em nome de Cristo rogamos. Amém.